Olá, amigos e amigas, estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2, mais uma edição do programa Papo da Hora. Eu sou a professora Leila Latuf, é um prazer tê-los aqui comigo. Como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que leva para a casa de vocês temas que atravessam o nosso cotidiano, que batem à nossa porta e que muitas vezes não compreendemos, não sabemos conversar sobre os temas. Hoje a pergunta que eu faço para vocês é: vocês já pensaram alguma vez em adotar uma criança? O nosso tema hoje é um tema delicado e amoroso. Vamos tratar de questões fundamentais do ser humano, da dignidade humana. Vamos falar sobre adoção, um ato de amor. A pergunta que fazemos é a seguinte: por que tanta dificuldade em adotar? Que preconceitos nós temos com relação às adoções? Como é que essas crianças ficam aguardando as adoções? E para falar sobre isso com a gente, convidamos uma pessoa especial, Dr. Wilton Braidotti Júnior, dentista formado pela Universidade Alfenas, graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, casado com a Adriana há 27 anos, pai de 4 filhos, uma filha biológica com 26 anos e 3 filhos advindos pela fascinante via da adoção. Palavras do Dr. Braidotti. Como advogado, o Dr. Braidotti tem atuado em diversos processos de adoção, acompanhando a formação de novas famílias através desse instituto. É um incentivador da adoção, palestrante e apaixonado pelo tema, motivo pelo qual nós estamos com ele aqui. E hoje conosco, pela primeira vez, um amigo, o músico Geraldo Júnior, que abrirá o nosso programa com a sua música. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina, jaz, lembrarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz. Quando o grito do prazer é um irremediável neon. Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front vira lápida, o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Pai e mãe, ouro de mina. Obrigada, Geraldo. Obrigada, doutor Braidotti, pela presença. Obrigada a todos aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante e tão delicado que é a adoção. Como de costume, eu vou falar aqui algumas palavras para a gente acalorar um pouco o nosso debate. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Também destaca, em seu artigo 19, que toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada convivência familiar e comunitária. A Declaração Universal dos Direitos das Crianças, escrita em 1959, afirma que um dos princípios que, salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar criança de tenra idade de sua mãe. Não se deverá separar criança de tenra idade de sua mãe. No entanto,
o número de crianças que vivem nas ruas ou até mesmo abandonadas em situação de abrigo, esperando para serem adotadas, é enorme, contrastando com aquilo que esses artigos, que esses princípios colocam. Para as crianças que vivem nos abrigos, sem possibilidade de retorno ao lar, a adoção consiste em uma das alternativas de convivência no seio da família e na comunidade. A adoção é um tema amplo, que envolve não apenas questões jurídicas, mas também econômicas, políticas e sociais. Essas palavras, para iniciar, eu pergunto para o Dr. Braidotti. Doutor, a adoção visa resgatar a dignidade humana da criança abandonada, de cujo abandono somos todos responsáveis, porque é uma questão social. Tem-se ensinado que a dignidade da pessoa humana não reside apenas em seu valor pessoal, mas decorre, sobretudo, de sua qualidade de membro do gênero humano, da raça humana, e como filho de Deus, que todos somos. Doutor, podemos considerar a adoção uma das formas de resgate da dignidade humana? Tudo bem, Leila? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Papo da Hora e poder falar de um tema fascinante, delicado, mas um tema que me é muito caro. Como você já falou, eu sou pai de 3 filhos adotivos, pai de uma filha biológica, portanto, 4 filhos que são a causa e a razão da minha vida. Por eles é que eu luto, por eles que eles são a motivação da minha caminhada. Então, falar de paternidade, falar de adoção é algo que me encanta. Quando a gente fala, Leila, em dignidade, a gente precisa resgatar, né, principalmente para aqueles que nos assistem, que a dignidade da pessoa humana é o conjunto de valores que compõem tudo aquilo que é inerente ao ser humano como indivíduo e portanto, os seus direitos, desde os mais elementares, os mais básicos, e que a criança em situação de abandono, a criança abrigada, ela se vê desprovida desses direitos. Então, certamente, a adoção é um caminho, e eu diria que, na verdade, a adoção é a coroação desse processo, que começa desde a ação das equipes técnicas, né? Porque, só para a gente não pular a etapa e imaginar assim, que a adoção se processa de um pai ou de uma mãe, um casal, um indivíduo que vai adotar, que vai entrar em contato com a mãe que não quer mais o seu filho, ou que por alguma razão quer entregá-lo para adoção, e esse casal vai negociar com essa mãe. O processo não é esse, né? Houve, até chegar ao momento da adoção, houve alguns passos, houve um processo, e equipes trabalharam, né? Desde Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, pessoas que identificaram uma situação de risco, trabalharam com essa criança, levaram para um abrigo, tentaram de todas as formas a reinserção dessa criança dentro da família biológica e ao final de um processo inglório, né, um processo que não deu certo de reinserção, então sim, essa criança é colocada para adoção. Então, quando um casal, ou quando o indivíduo vai adotar, porque a adoção não é só pelo casal, a gente, eu acredito que a gente ainda vai tratar disso, mas quando alguém adota uma criança, ela está chegando assim
num ponto de coroação de todo um trabalho que já vem sendo feito na busca dessa dignidade. Perfeito. Doutor, a gente sempre vê que a adoção, a gente sabe que a adoção é um processo jurídico. Né? Então, eu queria que o senhor contasse para a gente, para quem nos vê, se há uma história jurídica aqui no Brasil dessa adoção, quais são esses procedimentos de forma... É claro, a gente não tem muito tempo, mas quais são esses procedimentos, aquilo que é mais importante. E o que eu mais escuto disso tudo é sempre um certo ar de dúvida, é como se as pessoas não acreditassem nesse processo, que esse processo tende a ser, isso é o que eu escuto, tende a ser até, algumas vezes, desleal, com pessoas que têm dinheiro e com pessoas que não têm dinheiro para a adoção. Isso é verdade? O que o senhor nos fala disso? Leila, talvez isso que você já ouviu e tem ouvido, isso na verdade hoje não procede mais. Existe hoje uma seriedade muito grande com relação à habilitação daqueles que desejam adotar, uma inscrição num cadastro, e existe um cadastro na comarca e que dá preferência para a adoção das crianças disponíveis na comarca para esse cadastro da própria comarca, pela facilidade de acompanhamento e tudo mais. E existe o cadastro nacional de pessoas habilitadas para adoção. Por outro lado, existe um cadastro de pessoas ou de crianças e adolescentes aptos ou disponíveis para adoção. E isso é feito com muito critério, o cruzamento desses dois cadastros. O que às vezes acontece, e aí é o único caso, os únicos casos que existe essa possibilidade, às vezes, de alguém que se habilitou há menos tempo, passar na frente de alguém que está habilitado há mais tempo, que são os critérios do perfil que esse adotante colocou no seu cadastro. Então, por exemplo, alguém que se habilita e tem um perfil bem aberto. Então, ele aceita crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com algum tipo de deficiência. Então, esse habilitado com um perfil amplo, ele vai saltar na frente de muita gente que tem um perfil mais restrito. Então, alguém que coloca, não, eu quero recém-nascido, menina, branca, obviamente, esse vai ficar muito mais tempo na fila de adoção. Mas essa coisa, ou essa ideia de que pessoas são beneficiadas ou há alguma facilitação para algumas pessoas, isso realmente não existe. A gente acompanha de perto esse processo, até pelo meu nível de interesse do assunto. Então, eu acompanho de perto esse processo, a gente sabe que há um critério muito grande. Tanto assim que eu e minha esposa, nós nos habilitamos em 2005, pela primeira vez nós nos habilitamos, e aguardamos até 2010 para a adoção do nosso primeiro filho adotivo. Então, foram 5 anos na fila de espera e o tempo é mais ou menos esse mesmo. Depois nós nos habilitamos novamente, adotamos nossa segunda filha. Esse foi um tempo um pouco menor, porque nós fomos chamados pelo Cadastro Nacional, nós adotamos a Ana Lívia em Presidente Prudente, fomos chamados pelo Cadastro Nacional por uma questão muito específica da situação dela, porque houve uma tentativa de adoção, aquela situação chamada adoção à brasileira, onde alguém que está fora do cadastro, alguém que não se habilitou, está fora do cadastro, tenta adotar, e foi um caso assim de um médico que ficou sabendo dentro do hospital que a mãe entregaria a criança para adoção e negociou com essa mãe inteira, não, eu quero ficar com a criança. Não houve assim caracterização de má fé por parte do casal, do médico com a sua esposa, mas houve uma tentativa de se burlar o processo. E quando se descobriu isso, então, exatamente por causa desse rigor
que existe hoje. E veja bem, era alguém de uma situação social considerável, era um médico, alguém com recursos e tudo mais, mas a lei não permitiu. Então aí eles acharam prudente que se buscasse um casal que tivesse condições de ir a Presidente Prudente e ficar um tempo lá para fazer a aproximação com a criança e para tirar a criança dentro daquele contexto, porque foi uma história que tomou proporções dentro da comunidade e tal. Então há um rigor em relação a isso. Doutor, aproveitando que o senhor falou dessa adoção à brasileira, na minha pesquisa, eu verifiquei que há diferentes formas de adoção. Eu queria que o senhor explicasse aí de forma bem rápida o que é cada uma. Eu vou falar todas para o senhor, aí a gente vai devagarzinho, vai colocando aqui. Adoção pronta, que eu nem sabia que existia. Família substituta, família guardiã, não sabia, não sei qual é a diferença. Guarda, tutela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa adoção pronta. A adoção pronta, Leila, é um instituto muito pouco usado no Brasil e até existe uma resistência muito grande em relação a ela. Alguns juízes acabam aceitando essa situação, mas a grande maioria não aceita e há uma tendência a não aceitar a situação da adoção pronta. O que é a adoção pronta? Aquilo que é chamado no meio jurídico de adoção intuito personae. Aquela situação em que a mãe escolhe alguém para quem ela deseja entregar aquela criança e se apresentam, então, diante do judiciário para formalizar essa situação. O grande problema é que, primeiro, não se sabe a real motivação dessa adoção intuito personae. Enquanto pode haver algumas situações de boa fé, situações em que há aquela preocupação e aquela demanda ou aquela manifestação de amor da mãe mesmo, né? Porque ela está entregando a filha porque não tem condições de criar aquela criança, então está entregando como um último gesto de amor. Então existe esse caso, mas existe um risco muito grande que é a questão de compra de criança. Entendi. A situação de tráfico de criança, então alguém que vai intermediar essa situação, porque aí sim, eu tenho uma pessoa lá no sul, alguém de outro lugar que vai me pagar para eu conseguir uma criança, então eu converso com essa mãe, eu ofereço recursos para essa mãe e ela então, eu coloco essa mãe que está entregando a criança em contato com com esse casal, ou essa pessoa que está colocando dinheiro na negociação, e aí ambos se apresentam diante de um juiz para dizer, não, é esse casal que eu quero. E outra situação é que esse casal acaba burlando todo o processo de habilitação, né? Porque é alguém que não está na fila para a adoção, e aí ela pula a fila, né? Ela fura a fila com esse processo. Então a adoção pronta, embora exista, são raros juízes que aceitam, por causa desse risco. Família substituta e família guardiã. Família substituta é a família que adota. Então, é o que diferencia da família biológica, aquela que gerou e não vai ficar com a criança. Família substituta é aquela que está no processo de adoção ou aquela que adotou. E família guardiã? A família guardiã. Família guardiã é uma família que há uma previsão legal muito interessante, que é aquela que cuida da criança enquanto ela não vai para a família substituta. Então, em vez de abrigar a criança dentro de uma instituição, então, em vez da criança ir para um abrigo, ela vai para uma família cadastrada e essa família vai dar toda a atenção, carinho, a criança vai estar inserida dentro de um contexto familiar provisoriamente ou temporariamente. E aí, então, essa criança fica com a família guardiã, também chamada de família acolhedora, e essa família não pode adotar. Então ela é um trabalho lindo. Eu acho que é uma disponibilidade emocional e de amor fantástico, de alguém que cuida, sabendo que ela não vai poder adotar aquela criança. Ela dá amor, dá atenção, dá carinho,
enquanto aquela criança não é encaminhada para uma família substituta. É um trabalho fantástico. Não sabia disso. A Ana Lívia, minha segunda filha adotiva, ficou até 1 ano e 7 meses numa família acolhedora. Fantástico. Tia Márcia foi quem cuidou da Ana Lívia para nós. Nossa, até 1 ano e 7 meses. Que bonito, fantástico. Que bonito. Não sabia disso, não. Doutor, guarda e tutela. Guarda é um recurso legal em que você atribui a alguém a responsabilidade civil por uma criança, e normalmente está relacionado com um parente ou com uma família substituta enquanto não adota. Certo. Então, se eu estou num processo de adoção de uma criança, enquanto não sai a sentença que vai formalizar a adoção, e uma vez formalizada, então com o trânsito em julgado da sentença, é feito um novo registro civil da criança ou do adolescente, que passa a ser filho legítimo, vai constar o nome dos pais adotivos, sobrenome, cria o vínculo total com a nova família, né? E desfaz o vínculo totalmente com a família biológica e o vínculo que cria com os avós, com primos, com toda a família nova. Diferente de tempos passados, que era só com o adotante, só com pai e filho. Bom, a família que está no processo de adoção, ela vai ter a guarda e depois, ao final, a adoção da criança por sentença, né? E passa a ser filho legítimo. Ou a situação de guarda, às vezes por um parente, na situação em que pais que faleceram e os avós vão ficar com as crianças, ou pais que estão temporariamente desprovidos do poder familiar, foi suspenso o poder familiar, ou destituído do poder familiar, mas a criança não vai para a adoção, vai ser criado por um avô, por exemplo, por um tio. Então é dado a esse avô, a esse tio, a guarda, né, para poder defender os direitos da criança, matricular numa escola e tudo mais. Entendi. Já a tutela normalmente está relacionado com aspectos de bens. Crianças, por exemplo, que têm, aí não tem tanto a ver com a adoção. Entendi. Mas crianças que não têm os seus pais, ou esses foram impedidos de cuidar dessa criança, e há bens, então a criança tem recursos, tem bens, alguém tem que cuidar desses bens, cuidar não só dos bens, mas de todo o direito da criança e defendê-la e cuidar, né, zelar por todas as coisas. Então, é nomeado um tutor, né, que vai cuidar disso até a criança atingir a maioridade, mas não está vinculado tanto com a adoção. Entendi. Então foi talvez uma falha minha aqui na tentativa. Não, mas isso sempre vai estar nos textos, sempre junto. Guarda, tutela, tá, curatela, então está sempre junto. Doutor Braidotti, o senhor já falou um pouquinho quando iniciou. A pergunta é: qualquer pessoa pode adotar? Eu acho que o senhor já respondeu. Pode ser um homem, uma mulher, um indivíduo, né? Então o senhor já respondeu que só um casal pode adotar? Não necessariamente, eu acho que o senhor já respondeu. Agora a pergunta: entre casais, há alguma restrição? Formas? Hoje a família, a gente tem aí questões de família muito mais abertas do que há tempos atrás. Há alguma restrição dessa diferença, dessas formas diferentes de casamento que permita ou que restrinja a adoção, legalmente falando, doutor? Não. A lei vai dizer que qualquer pessoa pode adotar, desde que tenha 18 anos. Né? Isso é um avanço histórico. Né? No passado, no Código Civil de 16, a adoção só era permitida após os 50 anos. Olha só, a pessoa tinha que ter no mínimo 50 anos de idade e não ter filhos biológicos. Nossa. Então parece assim que o Instituto não tinha nenhuma preocupação com a criança, né? Só com a família, com né? a família que queria adotar. Não tem filhos, então isso vem num processo, né? Depois mudou-se para 30 anos, tá? Hoje, a partir dos 18 anos se pode adotar no Brasil. No entanto, é preciso uma diferença etária de 16 anos entre adotante e adotando, né? Pelo menos 16. Então, alguém com 18 anos só pode adotar
criança até 2 anos. Ah, né? Não sabia disso. Tem que ter um intervalo de 16 anos para adoção. Então, qualquer pessoa pode adotar, desde que capaz, 18 anos. Para adotar em conjunto, então, precisa ser casado ou viver em união estável. Ok. Então, 2 amigos, por exemplo, né, 2 pessoas, são muito amigos de fulana, vamos adotar uma criança junto? Não pode. Isso é vedado. Mas se é casado ou se vive em união estável, pode. Casais homoafetivos podem adotar, porque hoje é reconhecido não só a união estável, mas a possibilidade do próprio casamento entre pessoas do mesmo sexo e, portanto, podem adotar. Pessoas solteiras podem adotar. Então, teoricamente, todos podem adotar. Agora, existem critérios. Por isso que existe o processo de habilitação. Né? Então, alguém que deseja adotar precisa procurar a vara da infância no fórum da sua comarca. Se não tem uma vara específica, vai ter alguém que vai dentro do fórum, vai saber dar informação, sempre tem uma equipe técnica com psicólogos, assistentes sociais. Então eles dão toda a orientação da papelada que precisa, os documentos necessários. Não precisa de advogado para você entrar com o processo de adoção, não há custo nenhum, né, nos processos tanto de habilitação quanto no processo de adoção, não há custo. E aí a pessoa ela inicia um processo de habilitação. Hoje, esse processo demora em torno de 1 ano para a pessoa se habilitar, para ela ir para o cadastro de pessoas habilitadas, para ir para a lista. Para ir para a lista. Então, por isso que algumas pessoas, mas fulano adotou. Não sabe o quanto tempo esse fulano ficou aguardando. Né? A nossa última adoção, nós estamos aguardando há 7 anos na fila. Então, de repente, alguém pode falar assim, Dr. Braidotti é advogado, está nesse meio e tal, já conseguiu adotar e eu estou na fila. Não sabe que há 7 anos eu estou lá, né? Estou habilitado, eu e minha esposa aguardando. Então, a pessoa, ela inicia esse processo, ela vai ter entrevistas com psicólogo, entrevista com assistente social, vai receber visita domiciliar da equipe técnica para ver o ambiente familiar, né? Toda essa situação, a motivação para a adoção, né? Algumas pessoas acabam não se habilitando ou não tendo aprovação para habilitação porque no processo se identifica que ela quer adotar para tentar salvar um casamento que está indo mal, por exemplo, né? O casamento não vai bem e a pessoa cria aquela falsa ideia de que um filho salvaria meu casamento e eu não consigo engravidar, ou minha esposa não consegue engravidar, então vamos tentar adotar uma criança para a gente consegue salvar o casamento. Isso não é motivação para adoção, né? Isso não sustenta uma adoção, um processo de adoção. Então algumas pessoas podem não se habilitar por algumas questões mais restritivas. Exatamente, por não cumprir alguns requisitos no processo. Entendido. Passo tempo pensando nela, passo roupa vendo novela, como proa de fubá. Abro a porta, vejo a rua, fecho a porta, vejo a sua foto no mesmo lugar. Abro a janela, tudo escuro, fecho a janela, todo puro, esperando o sol ela chegar. Acendo a vela, iluminando a passarela e vou jogando flores pra ela passar. Tomo um banho, ponho a roupa, tiro a roupa, ponho outra, bem mais fácil de tirar. Faço rima, crio clima, se alguém chama, mando lima, atender no meu lugar. Abro a janela, tudo escuro, fecho a janela, todo puro, esperando o sol ela chegar. Acendo a vela, iluminando a passarela e vou jogando
flores pra ela passar. E vou jogando flores pra ela passar. E vou jogando flores pra ela passar. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do Cidadania. Os vereadores: Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dionísio Pereira, do PR. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do Cidadania. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade.
Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, nesse altar onde a gente celebre tudo que Ele consentir. Bom demais, Geraldo. Doutor, vamos agora nesse segundo bloco falar um pouco sobre o olhar da criança. Primeira questão assim bem simples. Qualquer criança pode ser adotada desde que entregue para adoção. Qualquer criança está ali passível de ser adotada. Mas a gente sempre sabe das dificuldades de algumas. O senhor já até comentou um pouquinho agora, um pouquinho antes, das dificuldades que algumas têm em relação a outras, né? Características físicas, idade, tudo mais. Há crianças que são colocadas para adoção mais velhas, outras quando nascem. Como é que funciona isso, doutor? Leila, essa é uma das complexidades do processo de adoção, porque crianças são tiradas das situações de risco nas mais diferentes etapas da infância ou na adolescência já. Então existem crianças e adolescentes abrigados, desde recém-nascidos, crianças que saem do hospital e vão direto para um abrigo ou para uma família acolhedora, e há adolescentes já, crianças maiores, né, 4, 5, 6, 7 anos, crianças já pré-adolescentes, 10 anos, 11 anos, e adolescentes, né, que são tiradas por diversas razões, são tiradas da família biológica por causa da situação de risco e levadas para um abrigo. Nem todas as crianças e adolescentes abrigadas vão para a adoção. Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque existe um número alto de crianças abrigadas, mas nem todas serão encaminhadas para a adoção. Então, essa é a primeira questão. Segundo, com essas crianças começa agora um trabalho, inclusive para atender aquilo que a legislação fala sobre os direitos da criança. Por quê? Porque um dos princípios que inclusive você leu no início é que a criança tem o direito da convivência com a família biológica. O encaminhamento para uma família substituta é uma medida excepcional.
Então, só em casos excepcionais que a criança é encaminhada para a adoção. E para que se chegue a essa conclusão da excepcionalidade, há que se fazer um trabalho para a reinserção dessa criança ou adolescente na família biológica. E isso demanda tempo. Então, esse é o grande conflito e complexidade no processo. Porque no senso comum a gente imagina mas uma criança, quanto mais rápido ela for for disponibilizada para adoção, mais fácil será encontrar uma família que a deseja e mais fácil será colocar essa criança para adoção, para não chegar na idade que já não... que já fica mais difícil. Mais difícil a adoção. Então, no senso comum, e obviamente na lógica, a gente imagina isso mesmo. É a criança o mais rápido possível para a adoção. Mas é preciso atender aquilo que a legislação diz, que a criança preferencialmente volte para a família biológica. Então é feito todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de tentativa de reestruturação. Às vezes pais são encaminhados para centro de tratamento, por exemplo, pais usuários de droga. Às vezes são encaminhados para centro de tratamento, centro de reabilitação, na tentativa de resgatar a situação desses pais, para então devolver essas crianças ou adolescentes para esses pais biológicos. Então, isso acaba levando um tempo e às vezes se consegue retornar essa criança ou adolescente para o seio da família biológica, que é o ideal. Entendi. Agora, chega um momento que não é possível, chega-se à conclusão, não, a família é irrecuperável nesse momento e deixar essa criança ainda mais tempo abrigada, esperando uma possível reestruturação da família para reinserção, então não dá mais. Então agora vamos encaminhar essa criança. Agora, quanto tempo se passou, né? Então, é isso. Quanto tempo se passou? Então, a linha é muito tênue que divide a questão da priorização de devolver a criança para a família biológica e a agilidade necessária para essa criança não ficar perdendo tempo no abrigo. Mas então, doutor, a gente não cai num problema se a preocupação é reintegrar a criança no seio familiar biológico, e isso é ótimo, é maravilhoso. E se esse seio familiar já carrega muitas complexidades, isso obviamente vai detonar um tempo. E a criança vai se tornando cada vez mais vulnerável, porque quem é a parte mais fraca da história é a criança. Por que que será que a lei, não sei aqui, não entendo nada disso, será que a lei também não deveria pensar um pouco mais na criança e eliminar esse tempo de espera para que ela não se torne um vulnerável social, moral, nessa situação e facilite a inserção para as famílias substitutas? Essa preocupação é uma preocupação constante do Legislativo e do Judiciário também. Vira e mexe, vem essa questão à tona e é uma preocupação de todas as pessoas envolvidas. Não existe, diferente às vezes do que se pensa, uma acomodação, né? Não, o juiz não está preocupado com isso, o promotor não está preocupado com isso, ou o legislador não está. Existem frentes parlamentares que abraçam a causa da adoção e estão constantemente trabalhando e fomentando dentro das casas de leis, né? E na tentativa de sempre agilizar isso. Já houve assim, avanços significativos. O estabelecimento, né, de prazos máximos, porque antes uma criança entrava num abrigo e ficava ali sem uma definição legal de prazo, né? Hoje, a cada 6 meses, é preciso que se faça toda uma avaliação das crianças que estão abrigadas. Resolveu, não consegue reinserir, então vamos partir para o segundo passo, que é a disponibilização para a adoção. Então existe essa preocupação. Agora, o que rege tudo isso é o princípio do melhor interesse do menor.
E o melhor interesse é a família biológica. o melhor interesse é a família biológica. Então, Tá respondido. mas assim, não agrada. Tá, não agrada. não, mas Porque, tá principalmente a respondido. gente que está do lado de cá. Né? Entendo. Não satisfaz, Tá. mas é esse o caminho. Já entendi. Mensagem captada. Doutor, uma questão que eu acho delicadíssima. Devo contar ou não para o meu filho que ele é adotado? Se devo contar, qual o melhor momento para se contar, né? E uma outra questão que me toca e que eu queria muito saber do senhor isso. Eu vejo muitas pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que tratam os filhos adotivos como os filhos do coração. Eu fico sempre pensando se essa forma de falar também já não carrega inconscientemente um certo, eu não queria falar a palavra, mas um certo preconceito, inconsciente, claro, totalmente inconsciente, porque eu fico pensando, eu não tenho filhos adotados, o senhor melhor do que eu vai poder falar, mas eu faço a pergunta de quem está de fora, porque filho é filho, filho é filho, então não tem um filho A e um filho B, tem filho. Eu não sei se eu estou sendo um pouco dura pensando dessa forma, eu queria ouvir do senhor isso. Tá certo. Bom, primeira questão, contar ou não contar? Contar sempre. Contar sempre. Por quê? Cada vez mais a informação circula de forma mais rápida, mais ampla. Então, no passado, a gente ouvia muito disso, né? Era a boca pequena se comentava, fulano é filho adotivo. Era moço já, né? Às vezes já era moço, adolescente, moço, homem já. E aquela preocupação ou medo dos pais de alguém contar. E num determinado momento alguém contava, né? E às vezes era um choque, era um adolescente que se revoltava por conta daquela situação. Por que nunca me contou? Vocês mentiram para mim e a minha história e tal. Por conta disso, hoje não se tem, ninguém questiona mais essa necessidade, a necessidade de contar para a criança a sua história, né? Contar a história dela, porque não adianta, uma mentira ela é insustentável ao longo do tempo, né? Então você consegue segurar uma história ou inventar uma história por um certo tempo, mas chega um determinado momento e aquilo vai ruir. Então contar. E contar o quanto antes, né? O quanto antes. As orientações são sempre nesse sentido. Elaborar histórias, historinhas mesmo, em casa, um testemunho pessoal, né? Às vezes pode até ajudar alguém que esteja nesse processo, mas em casa nós começamos com o João Pedro, ele veio para a gente com 9 meses. E a gente contava para ele uma historinha. O papai e a mamãe tinha muito desejo de ter mais um filho, tinha só a Adri, né, a Adriele, e a gente tinha muito desejo de ter mais um filho, e aí a mamãe não podia engravidar, não conseguia engravidar, e assim, ele novinho, a gente contava essa história, algumas coisas certamente ele captava, outras não, mas, e aí nós começamos a pedir para o Papai do Céu para dar um filhinho para nós, e aí até que ligaram para nós lá do abrigo, sem esconder nada, ligaram para nós lá do abrigo, dizendo que tinha uma criança lá, que a mamãe dessa criança não podia cuidar. Então, alguns detalhes você deixa para quando a criança começar a perguntar. Uhum. Mas e essa minha mãe, a minha mãe biológica? Por que ela não pôde ficar comigo? Chega um momento que a criança vai perguntar e você, dependendo da maturidade, né, da fase da criança, você vai revelando progressivamente a história. Você não vai despejar numa criança de 2, 3, 4 anos uma história de uma mãe usuária de droga, prostituta, toda uma carga de informações que a criança não vai absorver e que não vai significar nada para a criança, né? Mas, então a gente contava, a moça que você nasceu da barriga dela, não pôde cuidar e tal, e aí você foi para o abrigo, e aí ligaram para nós que tinha uma criança linda lá, e se a gente queria ir lá para conhecer, para ser o nosso filho.
e aí nós fomos buscar você e te acolhemos. Então essa era a nossa historinha, desde de épocas que a gente sabia que ele não tinha ainda maturidade para entender, por mais simples que fosse a história. A gente foi contando. Até que chegou o momento que ele pedia, conta a minha história, e a gente repetia essa história inserindo detalhes. Mais detalhes. Mais detalhes. Eu assim, conversei com muitos filhos adotivos nesse processo, porque aí a gente cria curiosidades, né? Como vai ser quando crescerem. E um desses filhos adotivos, um homem já, hoje tem o filho casado, tem o filho dele, meu amigo, e eu perguntei para ele, eu falei, quando que você descobriu, como que foi a descoberta? Né? Ele falou, olha, em casa nunca esconderam. Ele é filho adotivo, né? Os pais adotivos. Então, eu sempre soube que eu sou um filho adotado. Eu sou um filho adotivo. Então, para mim não teve impacto nenhum, porque fez parte da minha história. Então, assim, quando contar, o mais cedo possível e sempre contar, né? Oi, pois não, pode continuar. Não, final, a questão do filho do coração. Leila, isso para mim, se você olha de forma assim, nua e crua e à distância, talvez surja isso, isso denota aí uma discriminação, porque um é o filho da barriga, outro é filho do coração, essa coisa. Foi a primeira sensação que eu tive quando ouvi isso. Uhum. E agora eu estou tendo essa oportunidade de dividir com o senhor isso, e até saber até onde. É uma sensação, às vezes, né, errônea. Né? Eu acho que isso depende muito da forma como isso é tratado no ambiente familiar. Entendi. Né? Porque quando essa expressão filho do coração denota algo bom para a criança, então ela cresceu naquele ambiente em que, quando se fala em filho do coração, é quase que um elogio, né? Então, para essa criança é muito tranquilo, né? Não é discriminatório, nada. Por outro lado, se esse termo é usado quando vai se referir, a criança percebe que se só usa esse termo no ambiente mais formal, quando não quer, meu pai e minha mãe estão disfarçando alguma coisa para falar da minha adoção e falou em filho do coração. A criança pode se ressentir de alguma forma, ou o ambiente ficar poluído com essa ideia discriminatória, né? Mas quando isso é tratado, em casa, por exemplo, a gente usa com naturalidade essa questão de filho do coração, e de uma forma, assim, acredito, tão positiva, que às vezes a minha filha mais velha, que é biológica, ela brincando, né? Mas ela fala assim, eu não sou, pois né? eu não sou do coração, então, né? Eu sou só da barriga e não sou do coração. Entendi. Né? Então, assim, acaba sendo tão positivo, usado de forma tão positiva, que às vezes pode inverter a coisa. Entendi. Mas então eu acho que vai muito do ambiente, de caso a caso. Entendi. E o senhor falando sobre essa questão da criança, a gente conta, tudo bem, eu entendi, acho que concordo até com o senhor, né, dentro da minha singela posição aqui. A criança quer conhecer os pais adotivos. Como é que a gente deve proceder? Os pais, os pais biológicos. Os pais biológicos, eu entendi a pergunta. Leila, uma família constituída por filhos adotivos, ela vai ter que lidar necessariamente com essa realidade. Por quê? Porque é a história de vida dos filhos adotivos. Então, essa é uma preocupação que uma família que só tem filhos biológicos nunca vai lidar. A família constituída pela via da adoção, ela necessariamente tem que trabalhar isso. É fácil? Para alguns sim, para outros não. Eu acho que se a gente trabalhar isso bem na nossa cabeça, eu acho que vai chegar
pode chegar esse momento e os pais adotivos lidarem com tranquilidade. Se você tenta anular essa história da adoção, não, isso aqui são meus filhos, a questão da adoção é uma questão superada, e tenta retirar esse componente histórico da herança biológica, vai ser um problema lá na frente. Porque, estatisticamente, se sabe que acima de 80% dos filhos adotivos, num determinado momento da vida, tem o interesse pela história biológica. E esse interesse pela história biológica, na maioria das vezes, inclui a tentativa de conhecer a origem biológica. Conhecer se o pai é conhecido, a maioria, infelizmente, não tem pai reconhecido, né? É mãe. E então, conhecer o pai, conhecer a mãe, se tem irmãos, né? Conhecer irmãos. E então, a família, eu acho que tem que trabalhar muito isso de forma tranquila. Primeiro, porque é um direito do filho adotivo. Um direito legal, inclusive. A lei vai estabelecer que a criança adotiva, ela tem direito, após os 18 anos, não precisa nem justificar. Ela vai diante do juiz e pede o desarquivamento do processo para ele ver o processo de adoção. Então, é uma ilusão, assim, às vezes o casal, não, nós vamos blindar para não saber a história, para não saber nome, não saber quem é. Às vezes não quer nem contar que é adotivo. Às vezes não quer nem contar que é adotivo, exatamente pelo medo disso tudo. Mas, assim, vai saber e vai chegar um momento que talvez vá em busca dessa história. Os pais adotivos têm que ter maturidade para entender que não é uma troca. Não é está me abandonando agora porque quer resgatar um possível vínculo, um possível amor do passado. O testemunho, assim, de filhos biológicos que, olha, eu passei por essa fase, quis conhecer, conheci, né? E isso, na maioria das vezes, isso aumentou ainda mais o meu amor, meu respeito, minha admiração pelos meus pais adotivos, pelo que fizeram por mim, né? Então, eu acho que a família tem que ser facilitadora disso. Isso eu já pus na minha cabeça. Se os meus filhos passarem chegar a esse momento, no que eu puder ajudar, no sentido de contar a história, de facilitar, de ajudar no acesso ao processo. Eu fiz já cópia dos processos para facilitar isso. Não vão ter trabalho nem de pedir desarquivamento, porque eu tenho cópia lá em casa de toda a história. Ok, maravilha, doutor. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, né? O tema é enorme. Acho que a gente tem muito, mas muita coisa. A tarde toda, o dia todo, a noite toda. Então, infelizmente, aqui nós temos tempo. Eu queria, antes de agradecer ao senhor, dizer para o senhor que a gente precisa voltar. Qual é o mês que... Parece que é um mês de maio. Mês de maio. Dia 25 de maio é o Dia Internacional da Adoção. Então vamos fazer de novo um programa para tratar um pouco mais sobre esclarecer aquilo que ficou ainda meio mal esclarecido ou que precisa ser comentado, aprofundado. Conto com a sua presença. Um prazer. E gostaria que, antes de finalizar, que o senhor deixasse para quem nos assiste uma mensagem sobre o nosso tema tão bonito. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem para aquelas pessoas que um dia já pensaram em adotar. Você que tem essa sementinha no seu coração. Crianças precisam ser educadas e serão educadas por alguém. Alguém do bem ou alguém não do bem. Se você é alguém do bem e tem essa semente no seu coração, ainda que você não tenha todas as convicções para a adoção,
nós dissemos várias vezes que o processo é muito longo, o processo é demorado. Então, se você tem essa sementinha, dê o primeiro passo. Vá ao fórum da sua comarca, se você é aqui de Pouso Alegre, vá ao fórum, procure a equipe técnica, o setor técnico dos psicólogos, assistentes sociais do fórum. Elas vão dar toda a orientação daquilo que você precisa providenciar de documentação para dar entrada no processo e se habilite. Você pode dizer não lá na frente. De repente você fica alguns anos na fila e aí você é chamado. E aí você, por alguma razão, ainda falta o amadurecimento da convicção ou não é aquele momento. Você pode dizer não, falar, olha, eu vou deixar, eu não vou adotar. Não há problema, não existe uma obrigatoriedade. Mas se você for amadurecendo isso com o decorrer do tempo, quando chegar a sua vez, você vai estar mais apaixonado ainda, você vai fazer o curso preparatório, isso é desafiador, com aquilo que a gente recebe no curso. E aí eu tenho certeza que você vai ser ricamente afortunado pelo privilégio de se tornar um pai ou uma mãe pela via da adoção. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, doutor. Bom, e a minha dica aqui, como sempre, como professora que sou, 2 dicas de leitura, 2 dicas retiradas da internet. Nome: Adoção Passo a Passo, Mude um Destino, campanha dos magistrados brasileiros. Depois aí a gente vai deixar o link para vocês. E a outra dica: Adoção Legal, Segura e para sempre, da criança, do Ministério Público do Paraná, que também vamos deixar aí o link. Bem, é isso. Precisamos fazer com que o nosso pensamento sobre a adoção amadureça. Vivemos imersos nesses estigmas sociais que invalidam essas ideias boas, essas sementes positivas que o doutor falou. Precisamos dialogar, conhecer, falar mais, entender. Entender com o coração e entender com a cabeça. Percebemos assim a necessidade de tirar os preconceitos. Bom, e uma das grandes maneiras de se tirar os preconceitos é a informação. Para isso estamos aqui. Essa foi a nossa mensagem, mais um programa para vocês. Agradeço imensamente a audiência de todos. Agradeço imensamente ao professor, ao doutor Braidotti. Um abraço enorme a todos. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo Papo da Hora. Um grande beijo. Tu és pó e ao pó reverteres. Em verdade é só isso que queres. Vem do sol o que queima e as cores. Amanhã o teu pó serão flores. Quando sinto no pescoço um nó, vem o vento e me sopra, eu sou pó. Quando sinto no pescoço um nó, vem o vento e me sopra, eu sou pó. Tu és pó e ao pó reverteres. Em verdade é só isso que queres. Vem do sol o que queima e as cores. Amanhã o teu pó serão flores. Quando sinto no pescoço um nó, vem o vento e me sopra, eu sou pó. Quando sinto no pescoço um nó, vem o vento e me sopra, eu sou pó.